Daniel, tudo bem? Boa noite, prazer, Eduardo. Primeiro de tudo, né, o primeiro passo é sempre a gente conhecer um pouco da pessoa que está falando na noite, né, saber um pouco da tua trajetória, da tua história. A galera já está na sala, já são 8h06, então em respeito a todo mundo que chegou cedo, chegou dando o horário, acho melhor a gente começar logo. Então, assim, primeiro, tenho certeza que todo mundo gostaria de saber um pouco mais quem é você, né? E depois que você conte um pouco da sua trajetória, conte um pouco do trabalho que você empreende, que você desenvolve, e a galera com certeza vai ter um monte de dúvida aí a respeito da questão de trabalhar com o governo, né? Porque é algo realmente desafiador para todo mundo, né? O Marcos aí vem trabalhando com isso há algum tempo e sabe quais são os desafios. O Rafael está aí conversando também. Tem um monte de gente aqui na sala que com certeza conhece um pouquinho do que é tentar vender para governo, trabalhar com governo, com licitações e tudo mais. E você é um especialista nessa parte, né? Você tem uma plataforma aí que trabalha especificamente com isso. Então, que você fale sobre isso, que você aborde aí todos os assuntos que são pertinentes. Fica à vontade, o tempo é todo seu. E, assim, a galera que está na sala fica muito à vontade para perguntar o que tiver que perguntar, bater papo, interromper, e assim que a gente vai levando realmente essa reunião de segunda-feira, assim, nosso follow-up aí, que a gente tenta trazer temas relevantes que sejam para ajudar todo mundo que está na comunidade, né? Mesmo quem está começando agora ou quem está há mais tempo, mas que seja para isso, para ajudar as pessoas que estão na comunidade. É uma comunidade realmente de fundadores de startup. Fica à vontade, boa noite, é um prazer ter você aqui. Fica à vontade que o tempo é todo seu agora. Tá, ok. Pessoal, eu montei uma apresentaçãozinha rápida para guiar a conversa, tá? Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. A ideia é bem um bate-papo mesmo. E qual é a ideia? Foi o pedido, né? Falar um pouquinho da trajetória empreendedora. Aí eu vou falar um pouquinho no slide 1 só do quem que eu sou. Depois eu vou contar um pouco do que é o que a gente construiu, como é que funciona, e passar para o que eu acho que interessa para muita gente, que é qual é o caminho das pedras, como é que a gente vende para governo, como é que a gente entra nesse segmento e qual que é o real tamanho dele. Tá? Eu sei que tem um monte de gente que tem um monte de dúvida, tem um monte de gente que está dando cabeçada a respeito de formato, então fiquem à vontade para perguntar. Se tem alguma coisa que eu tenho certeza que eu consigo somar, é exatamente esse tipo de cenário para vocês. Eu preciso que alguém autorize eu a compartilhar a tela. Pronto. E agora? Agora deu. Beleza. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Agora sim. Já. Pessoal, bem, antes de começar a falar da minha pessoa, só apresentar um conceito que nem todo mundo conhece. A gente fala muito em edtech, fintech, insurtech, e por aí vai. Tem um segmento bacana que é o das GovTechs, tá? Que são essas empresas que são as startups, né, de cunho tecnológico, empresas de cunho tecnológico, que vendem para o governo, cujo cliente principal é o governo. Esse segmento vai crescer muito nos próximos anos, porque o governo está finalmente entendendo que ele não faz as coisas sozinho. E é sobre como é que vocês participam desse mercado que a gente acaba conversando em algum momento. Para vocês entenderem o porquê do que eu estou falando disso, falar um pouquinho da minha história. Como eu estou entendendo aqui que muitos de vocês aqui, eu sou empreendedor também. Mas o meu caminho de empreender foi um pouquinho diferente do que muitos de vocês fizeram. Tá? Minha vida inteira, eu sou um coder, sou um desenvolvedor, tá? Então acho que isso é importante ressaltar. Eu tive que aprender a parte negocial da coisa, porque eu quando comecei a empreender, né, a montar, querer entrar para esse mundo do empreendedorismo, era bem naquela história de uma ideia na cabeça, um teclado, um computador, vamos criar algum tipo de produto, e vamos combinar, eu não sou menino, tá? Essa jornada aí já tem pouco mais de 30 anos. Então, ninguém nem falava em startup na época, né? Então, eu queria montar uma empresa de tecnologia. E por estar em Brasília, pessoal,
eu tive a oportunidade de olhar mais para perto do que é essa questão do mercado público. E a gente enxergou, tá, eu e meu irmão, tá, é um parênteses importante aqui. Enquanto empreendedor, eu não estou sozinho, apesar de estar aqui só eu falando aqui hoje. Tá? Eu e meu irmão mais novo, 5 anos mais novo que eu, seguimos nessa jornada junto desde o iniciozinho. Desde o momento que a gente falou, pô, vamos transformar essas ideias todas em negócio, e cá entre nós o negócio nem começou como portal de compras públicas, a gente tem trabalhado junto numa dobradinha que eu entendo que é bem vitoriosa. Porque apesar de irmãos, a gente tem personalidades bem diferentes. Mesmo conjunto de valores, mas habilidades são distintas. Eu sou o cara mais analítico, mais detalhista, né? O cara que faz as coisas funcionarem. Meu irmão é um cara mais comercial, com uma pegada mais voltada para o marketing, também administrador de empresas. E então a gente juntou esses esforços aí. Ele arrumando quem quisesse pagar pelos produtos que a gente estava sonhando em desenvolver, até acertar o portal foi uma jornada, e eu entregando aquilo que ele conseguia convencer alguém que a gente ia entregar, tá? Então, de forma bem objetiva, foi um caminho que começou com essa visão do vamos montar um negócio? Vamos. Qual é o negócio? Na época, a gente, aqui em Brasília, enxergou um troço que acabou mudando muito a minha vida, que foi a questão do movimento municipalista. Eu não sei o tanto que vocês conhecem de estrutura federativa, né? O governo federal, os estados, os municípios, mas um movimento que é bem marcante nesse segmento é que um município, que é a menor unidade, dificilmente ele fala sozinho. A voz do município, com pouquíssimas exceções, é pequena, é baixa. Então, para esse pedaço da organização ter força, eles já há um bom tempo buscaram organizações que aglutinam vários desses municípios para que eles possam ter voz em bloco. A gente, quando entendeu isso lá atrás, eu estou literalmente voltando para 1999, tá? Que foi quando a gente montou a empresa que, em algum momento, virou o portal de compras públicas. Eu vou falar um pouquinho desse caminho aí. A gente a ideia nasceu para o quê? Para ofertar soluções tecnológicas para município, principalmente de pequeno porte. A gente via que a tal da internet tinha chegado, né? A internet no Brasil chegou, se não me falha a memória, vendida em 1996, né? Que a gente começou a ter acesso no discada, etc. A DSL surgiu aí por volta de 98, 99, eu não tenho as datas exatas na cabeça, mas foi por aí. E a gente viu um potencial bacana num segmento do mercado público que tinha muita gente que queria fazer e não tinha ideia do como fazer. E a gente nasceu criando soluções de base tecnológica voltadas para esse público municipal. Que tipo de solução? Gente, coisa que hoje em dia é commodity até. Portal municipal, plataforma para a lei de transparência, né, que nasceu em 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, que é dos anos 2000, tá? Lei de acesso à informação, que veio um pouquinho depois, tá? E no meio do caminho, a gente também viu que existia um troço chamado Lei do Pregão Eletrônico, que é uma lei de 2002, e que a gente, exatamente por já estar atuando nesse segmento há cerca de 3 anos, sabia que o município também não ia dar conta de fazer sozinho. Então, a gente, lá em 2003, a lei de 2002, tá? A gente lançou no ano seguinte. A gente lançou aquilo que seria a primeira versão do portal de compras públicas, num modelo bem diferente do que a gente vende hoje. Era um modelo que a gente estava vendendo licença. Que, cá entre nós, era o que a gente enxergava como modelo de negócio de tecnologia na época, né? Desenvolvia um software, o software, por um acaso, era um software que rodava na web, e a ideia era vender licença, como, aliás,
muita gente ainda faz até hoje, né, em outras ferramentas aí. A ideia era participar de processos licitatórios também, para entregar para municípios ou para associações desses municípios a licença numa ferramenta que iria manter o portal desses municípios ou desse órgão ativo na internet. E isso funcionou cá entre nós até bem. Mas a gente via que a gente tinha um atrito com o nosso cliente, e é um troço importantíssimo, entender a tua base de usuário, o tal do market fit é fundamental, principalmente na questão da comunicação, de entender que tipo de solução que o teu cliente realmente precisa, o que nem sempre é aquele diz que precisa. No caso, a gente deu a primeira mudança do nosso modelo de negócio foi em 2008, quando a gente mudou de uma política de venda de licença de software para venda de um modelo de white label. Por quê? Porque, na última instância, o nosso cliente ficou muito claro para a gente, mas demorou para ficar claro. Esse cliente ele queria que a plataforma funcionasse. Ele não queria uma licença de software, ele não queria ter que arrumar servidor, equipe para manter servidor, telefonia, link. Ele queria uma solução funcionando para isso. E a gente alterou nosso modelo de negócio lá em 2008 para um modelo de white label. Essa mecânica, gente, funcionou até bem enquanto negócio. A gente chegou a ter perto de 200 clientes à época. Só que era um modelo que incomodava pra caramba. Por quê? Imagina no extremo, no sucesso extremo desse modelo, né? O nosso foco era município, ainda é cá entre nós, apesar da gente ter expandido um pouquinho essa atuação, ele ainda é um foco municipal muito forte. Imagina que no limite do sucesso eu conseguisse vender a minha solução de white label para todos os municípios brasileiros. Eu ia ter 5.569 portais, licenças vendidas, e esse meu sucesso ia ser o verdadeiro caos de todo mundo que quisesse vender para a esfera municipal. Por quê? Porque o comprador estava lá no portal que ele contratou em white label e estava tudo bem, né? O fornecedor ia ter 5.569 endereços na internet para tratar, 5.569 logins, 5.569 senhas, pesquisar processo em 5.569 ambientes. A gente olhava para aquilo e falava, poxa, mesmo se a gente fizer funcionar, mesmo no sonho dourado, não vai funcionar, porque não escala. Tem um desafio gigante para a gente fazer isso efetivamente funcionar para o país. E quando a gente pensa em GovTech, a gente tem que entender que tem que funcionar os dois lados da moeda. Não é só para o empreendedor, não. A gestão pública tem que ver vantagem nisso. Pregão eletrônico, pessoal, é o processo de disputa onde o órgão compra alguma coisa. Só faz sentido ter disputa se tem fornecedor disputando aquele negócio. Se eu crio um obstáculo gigante para fornecedores estarem usando a plataforma, e nesse caso aí seria a própria multiplexação dessas instâncias, tá? A gente sempre vai ter um número reduzido de participantes. Isso sempre incomodou muito, e até que um dia bateu, depois de uma licença sabática meio forçada, eu tive que lidar com um problema de saúde mais longo, tá? Passei 8 meses no estaleiro aqui, mas graças a Deus tudo resolvido, tudo superado. Veio essa história tá na hora da gente mudar o modelo de negócio. Como? Literalmente foi quando nasceu o portal de compras públicas, lá em 2016. Esse meu intervalo foi em 2015, tá? A gente resolveu literalmente pegar aqueles quase 200 contratos que a gente tinha com a administração pública e jogar fora. E, pessoal, aqui de empreendedor para empreendedor, não é uma tarefa fácil. Não era um negócio que não estava funcionando, tá? Eu eduquei meus filhos, construí minha casa, paguei minha vida muito tempo com esse modelo de negócio. A gente estava 100% no azul. Ele só... Leonardo. Oi, dá licença.
Cara, isso aí que você acabou de falar é muito importante. Quer dizer, eu acho que nesse momento aí que tu chegou, nesse instante, eu passei por isso não só uma vez, mais de uma vez. O empreendedor, cara, ele tem que ter muita maturidade, né? Você chegar nessa conclusão e não apenas falar assim, pô, eu tenho que fazer, mas aceitar o fato e ter coragem, disposição para fazer o que você fez, né, cara? Porque é como você falou, você ralou pra caramba até chegar nesse ponto, falar assim, cara, vamos ter que mudar. Isso aí não é fácil. E tem Não, muito empreendedor que o cara, ele é, vamos dizer assim, ele quer as coisas muito rápido, né? Que é muito rápido. E aí, eu já tive, inclusive, conflito com sócio. Não, pô, tá maluco, começar tudo de novo, cara. Cara, mas isso aqui é o caminho correto. Esse caminho, praticamente você pivotou, né? Você chegou um momento que você fez uma pivotagem, não é isso? exato. E, cara, se você parar para pensar, ela foi mais difícil que a média, porque a grande maioria das pessoas pivota porque não chegou em market fit. A coisa não estava chegando onde ele queria, né? A gente tinha um negócio no azul, a gente tinha um negócio que funcionava. Você falou de sócio, meu desafio não foi meu sócio, que é meu irmão, né? O desafio foram os nossos respectivos cônjuges, as nossas esposas, quando a gente virou e falou, ó, sabe aquele negócio que está tudo funcionando bonitinho? A gente vai virar de cabeça para baixo, rasgar tudo e meio que recomeçar, sabe? Aí como é que vai ficar uma grana? Não, a gente tem uma grana guardada aqui, dá para a gente segurar aí bons 18 a 24 meses, né, eu break-even em 36 depois, tá? Foi um senhor mergulho, tá? Isso faz parte do processo. Então, faz parte da negociação do processo também. Então, teve um impacto bem significativo nas nossas vidas essa opção. Mas para mim e para o meu irmão estava muito claro que a gente queria alguma coisa que pudesse ter o potencial de ser um negócio escalável, né? De ser um negócio exponencial. O nosso modelo anterior não era. Eu ia ganhar dinheiro, eu ia pagar minhas contas, eu ia chegar onde eu e meu irmão queríamos? Com certeza não. Então, precisa de um certo sangue frio e de muita convicção de estar fazendo certo. Talvez seja mais difícil fazer isso do que mudar um modelo de negócio porque ele não está rodando do jeito que você esperava, sacou? Então, isso aí é para reflexão. Tá? Você desmontar uma coisa que está precisando encontrar a sua forma definitiva. O meu caso, ele foi ao contrário do seu. Tipo assim, eu tive uma resistência muito grande com meu sócio, mais questão de já família, esposa, companheiro, já foi ao contrário, né? Quer dizer, assim, são situações parecidas, né? Mas em ambos os casos um desafio muito grande, né, cara? Tem que ter muita cabeça, né, cara? Tem que ter muita maturidade, né? Tem. E tem que estar muito pé no chão, que não vai ser fácil. Tem que estar Né? disposto a passar por isso, sabe? Se não tiver esse conjunto, se não tiver a serenidade para fazer, a vontade para fazer e o planejamento para fazer, e planejamento com folga, viu, galera? Porque é que nem obra, não sei aqui quem já construiu, nunca fica dentro do orçamento inicial. Então, a gente precisa ter uma certa coragem em cima disso. Então, em 2016, a gente chegou, só para terminar a história, para esses quase 200 clientes licitados, contratinho que pagava todo mês, sabe? Um bom dinheiro, diga-se de passagem, tá? A gente não tinha um faturamento pequeno na época, não. E virar, olha, eu quero rasgar o contrato, eu quero cancelar esse contrato que eu tenho com vocês. A primeira reação foi grito. Você está ficando maluco? A gente tem processo para rodar, como é que faz, etc. Não. A proposta foi pegar essa base que eu já tinha instalada, tá, e transformar naquilo que virou o portal de compras públicas. A conversa foi, olha, eu quero continuar prestando o mesmo serviço para vocês, com duas mudanças. A primeira mudança, você não precisa pagar mais nada. A segunda mudança, o modelo de negócio muda. Você abre mão do seu endereço próprio. Cada portal tinha um. Você tinha o portal de compras de Porto Alegre, você tinha o portal de compras de não sei aonde, e por aí vai. Eu tinha vários portais, vários endereços web diferentes. Isso vai virar um portal só, num nome genérico, que é o portal de compras públicas,
Tá? O nosso domínio é isso, portaldecompraspublicas.com.br. Mais genérico que isso, a gente não conseguiu chegar. E, em vez de cobrar de vocês, eu vou pedir de vocês o mandato para cobrar do seu fornecedor, de acordo com o que a lei fala, taxa fixa, sem participação de resultado, num modelo de negócios que depende 100% de escala. Funcionou? Funcionou. Hoje, na prática, a gente é a maior GovTech do país em área de atuação, tá? E uma das principais plataformas de licitações eletrônicas do Brasil.